bem, hoje, terça-feira, 29 de janeiro, 25 graus no nosso estúdio, 19 horas 6 minutos, Farroupilha agora, da minha colega apresentadora, professora Clarice Baú Porto, de férias, me incumbiu de fazer, às vezes, de âncora no espaço dela. Eu tenho aqui hoje toda a programação pronta da professora Clarice. Nós temos como tema hoje no nosso programa Farroupilha Agora, compromisso com a educação. Para tratar do compromisso com a educação, nós temos pessoas da nossa sociedade extremamente especializadas em educação. Começo apresentando o nosso convidado, Diego Tormes. O Diego é presidente do Conselho Municipal de Educação e da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. Diego, à vontade, a câmera é tua. Obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Boa noite aos telespectadores, às minhas colegas conselheiras, né, e professoras, colegas de carreira. E espero que a gente possa trazer para a população de Farroupilha algumas coisas, porque o tema é muito complexo, muito vasto e muito profundo. Trazer algumas reflexões nesse programa curtinho, mas bem oportuno. Verdadeiramente. Marijane Damin Felipe, vice-diretora do Instituto de Educação Cenecista Ângelo Antonello e vice-diretora do Centro de Ensino Superior Cenecista de Farroupilha. Obrigada pela presença, Marijane, bem-vinda. Ora, boa noite a todos, é um prazer estar aqui, dividindo este espaço com os meus colegas, dizendo o melhor, somando não é, o espaço com os meus colegas, e para nós é sempre uma satisfação termos a SENEC contribuindo na educação de Farroupilha. Muito bem. Tenho também Maria de Fátima Henning, professora e supervisora. Henning, isso. Fino. Professora e supervisora educacional. Bem-vinda, Fátima. Muito obrigada, Cuca. Muito obrigada a todos. Muito boa noite, telespectadores. Boa noite, colegas. É supervisora e, no momento, vice-diretora do Colégio Estadual Farroupilha. Acho que a minha Diri se esqueceu de colocar, isso eu não sabia. Eu vou lembrar aqui. Vice-diretora do Colégio Estadual Farroupilha. É da noite, né? Eu sou da noite. Tá. Gosto muito daquela escola. Gosto muito do que eu faço. Estudei no SENEC. Gosto muito de ser professora, também. Gosto da educação. E obrigado pela oportunidade, então, de poder contribuir, né, falar sobre aquilo que a gente trabalha, o nosso material de trabalho, nosso instrumento de trabalho. E eu agradeço a presença. Tema para nós debatermos aqui: compromisso com a educação. Debatermos a situação da inclusão como objetivo de educação ao alcance de todos. Como está a estrutura das escolas para atender às necessidades dos alunos de inclusão? Eu vou indo um pouquinho por vez, vou ficar por aqui agora. Situação de inclusão como objetivo de educação ao alcance de todos. Diego, conte. Nós dizemos aqui no Fora do Ar que esse tema foi pegar na jugular da educação. Não é um tema fácil, é uma demanda que o Brasil assumiu a partir do momento que o Brasil se redemocratizou, no início da década de 90, quando o Brasil abriu as portas para o resto do mundo, o Brasil assumiu a responsabilidade de botar todo mundo dentro da escola, independente da necessidade. E essa foi uma questão muito complexa, porque naquela época nós não tínhamos escolas, nós não tínhamos professores, nós não tínhamos material didático, nós não tínhamos estrutura. Hoje nós temos escolas, nós temos professores, mas nós não temos uma escola preparada e um professor capacitado para dar conta desses alunos. Muito se avançou desde 96, quando a legislação obrigou isso, a inclusão dessas crianças dentro da rede pública, mas ainda nós precisamos avançar mais. Nós precisamos que existam cursos de capacitação para esses professores, nós precisamos que haja uma orientação sistemática para os pais. Os pais precisam entender também que esta escola em que o filho está incluso, ela tem as suas limitações. E os gestores públicos, sejam eles prefeitos, governadores, secretários ou mesmo diretores de instituições privadas, eles precisam entender que precisa de investimento. Precisa de investimento no espaço físico, na readequação arquitetônica, precisa de uma série de estrutura ainda. Nós já avançamos muito. Hoje nós já encontramos pessoas com síndrome de Down
na universidade, nós já encontramos os surdos e os cegos plenamente inclusos no mercado de trabalho, ainda com barreiras, é verdade, pessoas com outras deficiências físicas inclusas já no mercado de trabalho, mas ainda precisa avançar muito, porque a graduação, a formação do professor não prepara ele para isso. Essa é uma formação que o professor precisa ter de modo continuada. E aí a formação continuada, ela é uma obrigação do gestor, do diretor da escola. E não está acontecendo, Diego. Não, ela acontece, mas ela nunca vai ser suficiente. Porque tu nunca sabe... Ela está acontecendo como preparatória, está preparando, mas não está dando sequência, não está dando continuidade a... Não, também não, ela não dá conta. Por que ela não dá conta? Porque a gente nunca sabe como a criança chega. E cada criança é uma necessidade. A gente pode ter 2 alunos com síndrome de Down na sala de aula e os 2 serem completamente diferentes. Tu pode ter 2 alunos surdos para atender e os 2 serem completamente diferentes. Nos outros alunos ditos, entre aspas, normais, tu consegue atender de um modo mais geral, planificado. Estes não têm condições de atender assim. Tu precisa de atendimento individualizado. E aí falta um pouco de estrutura na escola. Eu acho que falta muita, Diego. Até eu vou deixar para as colegas... Barijane, eu acho que falta muita estrutura para o professor na sala de aula, não só com o aluno de inclusão, com tudo, porque o professor hoje... Eu quero colocar para vocês que eu aprendi com minha mãe e com meu pai, que na minha casa eu era educado. Na sala de aula eu era ensinado a escrever, fazer matemática, química, física, ciência. Eu era educado em casa, eu era ensinado na escola. Hoje tudo é no professor. Eu estou errado. Hoje educação, ensino, tudo caiu nas costas do professor. Estou errado? Ou não é isso aí mesmo? Bem, eu acho que, não é, que a inclusão ela fica ainda aquém do que o próprio Diego colocou. Porque sem se falar em síndromes, em questões mais objetivas e específicas, não é, dessas dificuldades, mas falando de ser humano no geral, nós somos diferentes, nós somos individuais, nós não somos uma massa igual. Então nós professores, e aqui também eu me coloco junto, é lógico, nós não fomos preparados pela nossa academia, pela nossa graduação. E hoje ainda está muito aquém do que deveria acontecer na preparação do professor para ter um olhar diferente para todos os alunos. Todos nós somos especiais. Todos nós temos habilidades para algumas situações, para algumas profissões, para alguns pontos em especial e outros não. Por exemplo, eu tenho alguma facilidade em língua portuguesa, mas tenho dificuldade em matemática. Sim. Então, eu sou especial. Eu preciso de uma explicação além na questão da matemática, independente de não precisar tanto na língua portuguesa. Então, o que é que nós temos de ver a educação, nós, professores, temos de ver de forma diferente, já a partir daí, que todo aluno é único. E todo aluno tem de ser visto, olhado, observado. Tem de haver o diálogo, tem de haver a empatia com este aluno, independente dele ter alguma dificuldade mais acentuada ou não. Porque nós estamos interagindo com seres humanos. E o ser humano, ele é especial, sempre. Então, antes mesmo de chegar a essas situações que o colega Diego coloca, que são bastante sérias e bastante necessárias, nós temos que começar do básico mesmo, do básico. Parece, a impressão que dá, desde que a gente ouviu falar em inclusão e toda essa modernidade de coisas que vem acontecendo, que em tanto tempo ficou fora e agora se vem incluindo, né? Parece que o trivial, que é o que a professora Barijane colocou agora, ficou para trás. Se deu um certo enfoque em determinadas situações gravíssimas, como a inclusão de pessoas com deficiência, e se deixou o outro para trás. Essa é a impressão que dá na nossa educação. Parece que isso aconteceu. Sim, tem que pensar nisso, tá, e o outro. Eu sou um professor, estou na sala de aula, estou na sala de aula com 30 alunos,
Tenho 2, 3 alunos com atenção especialíssima, eu vi isso em sala de aula, e os outros 27, a professora não consegue atender, por causa da dificuldade de ter que ter uma atenção especial ali. Agora joga a bola para ti, Fátima. Exatamente. Eu concordo com o Diego que muito se avançou, né, com esta lei. Concordo com o que a Marijane também falou, mas eu tenho um ponto de vista um pouco diferente. Em primeiro lugar, assim, eu sempre procuro me colocar no lugar né? No lugar do incluso, no lugar do colega, no lugar do professor, né? E eu penso que ficou um pouco fácil fazer essa lei. Ficou fácil dizer que todo mundo tem que ser incluído. Está correto. Todos nós fizemos parte do planeta Terra, todos nós somos do universo, nós somos por natureza incluídos, né? Então, nas escolas regulares, de ensino regular, eu penso que a maior inclusão que se faz é a social. Porque, assim, os professores, nós professores, temos que ser formados para trabalhar com aluno especial. Eu acredito muito nisso. Eu tenho que ter a formação acadêmica e depois a continuada, lógico, né? Como todos nós. Porque, assim, eu tenho que ter conhecimento das dificuldades maiores com que eu vou tratar o meu aluno, né? Porque, assim, tem alunos que chegam na escola, tem que trocar fralda, tem que dar todo esse atendimento, tem paralisias, e não é assim, e não quero que me entendam por não aceitar isso, não. Não tem nada a ver. Merecemos todos nós de muito conhecimento para desenvolver as nossas habilidades, mas né? É desta estrutura que eu falo também. Eu acredito muito no trabalho das APAES. Não sei se a APAE, ou no Brasil nós chamamos assim, sim, mas eu acredito muito que nós temos que ter escolas, lugares muito cheios de recursos, todas as escolas têm que ter, todos os estabelecimentos. Precisamos avançar muito ainda, né? Mas essas escolas que trabalham com pessoas com grandes dificuldades, pessoas deficientes, como a gente chama, enfim, elas têm que ser mais ainda, têm que ter mais recursos, tem que ter aparelhos de som, enfim, música, tudo. Tem que ter piano, tem que ter violão, gaita, tem que ter muitos recursos, muitos, porque cada um vai se sentir feliz e é quando a gente começa a ver sucesso na aprendizagem da gente que aí a gente começa a evoluir. E eles também precisam, e os demais também precisam. Então, são grandes necessidades que nós temos. E acho e penso que todos juntos numa sala de aula vai ficar... Já ficou muito difícil. Posso fazer uma intervenção? Deve. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela não obriga a matrícula de todo mundo na rede regular. Né? Ela diz que a matrícula das pessoas com necessidades especiais deve ocorrer preferencialmente na rede regular. E isso não foi abolido ainda, né? É preferencialmente, ou seja, diferente das outras crianças que eu tenho que matricular obrigatoriamente, essas eu não sou obrigado. Eu, escola, eu pai principalmente, posso optar em matricular na PAI, na MAFA, em outros centros especializados. Agora, o que a gente tem que ter um cuidado é que quando o pai opta por matricular na rede pública ou mesmo na rede privada, essa instituição tem que ter uma infraestrutura. Então, o pai, ele precisa ter uma sensibilidade de que ele já nasceu com um filho um pouco diferente. Certo. Então, colocar esse filho em qualquer escola, com qualquer professor, não é uma atitude legal. É interessante que o pai vá, que ele visite as escolas, que ele veja qual é a escola, que tem os professores que querem receber uma criança assim. A escola que tem as rampas de acesso, a escola em que os professores recebem uma formação para isso. Então, os pais precisam também ter atenção a isso. Às vezes os pais aparecem no Conselho Municipal de Educação querendo matricular e a gente já fica pensando, bom, que escola é melhor? Porque não é qualquer escola que serve. Pessoal técnico administrativo, se tem uma psicopedagoga, se tem uma psicóloga.
Porque depositar esta criança numa sala com mais 30 não vai dar qualidade de vida para ela. Esse é justamente o problema das escolas públicas. Porque a privada tem mais estrutura para isso. Por isso que então... A pública é que não tem essa estrutura. Eu acredito que a privada também tenha toda essa estrutura, não, porque ficaria... não, mas que ela tem mais condições de se dar essa estrutura por ser privada e ter uma certa possibilidade financeira melhor. Porque o Estado não dá conta disso. Em termos de país, é muito mais econômico a máquina pública equipar alguns estabelecimentos. Mas eu levanto uma coisa agora. Eu vou ir para o comercial, mas antes eu vou levantar uma coisa agora que o Diego colocou. O pai poderia observar bem aquela escola que quer receber a inclusão, que tem condições melhores, como o Diego disse, o exemplo que eu usei, tu bota 3 crianças numa sala de aula com outros 27, o professor não consegue educar ninguém, não consegue ensinar ninguém. Ele fica o tempo inteiro em cima do menino que passa o tempo inteiro gritando, por causa de uma deficiência que tem. E os outros como é que ficam? Aí o pai, quem não se interessa em saber é o pai. Depois do intervalo, posso dar o depoimento do que acontece no ICA, na SENEC, como é que é feito. Porque as outras escolas eu não tenho acompanhado, né? Seria leviano fazer alguma observação. Mas na minha escola eu posso dizer como é que acontece a inclusão e se ela é efetiva ou ela não é. Isso é bacana. Então agora nós vamos fazer um comercial, vamos deixar nossos apoiadores culturais se manifestarem e em seguida a gente volta.